Guilherme vem lá da Veneza brasileira. Todos conhecem aqui a Veneza, não é? No Brasil? Recife, né? A velha Recife, a belíssima Recife, capital de Pernambuco. Ele é expositor espírita e já, veja vocês, já proferiu cerca de 700 palestras. Que currículo, hein? Em várias cidades do Brasil e mais de 100 no exterior. Japão, Suécia. Fala japonês? Não. Português, claro. Tivemos lá 3 vezes. Mas... Dinamarca, Portugal, Itália, Canadá e Estados Unidos, nas quais tem abordado, dentre outros assuntos, o consolo proporcionado pelas cartas psicografadas. O tema da palestra é a psicografia, produzidas em contexto de mediunidade autêntica, séria e comprometida com a fraternidade. Tem muita gente que procura a casa espírita, né, porque quer receber uma mensagem de um ente querido partiu para o mundo espiritual, né? Mas nem sempre o propósito é sério, né? Às vezes é por mera curiosidade, né, que as pessoas querem. Aí os espíritos não estão para atender a nossa curiosidade vã, né? Então o Guilherme vai explicar como é que é essa questão da psicografia, né, séria, comprometida com a fraternidade. Também concedeu em torno de 70 entrevistas sobre suas pesquisas. É um pesquisador, então, da mediunidade e mais especificamente da psicografia, né? Para veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros. Portanto, ele tem um trabalho, né, bem aceito, né, e que leva assim, muito esclarecimento acerca desse processo, né, para o público em geral, para as casas espíritas, e nós temos então a alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez nesta casa, pela primeira vez em Londres, no Reino Unido. I've been here before. Okay. Isso aqui não consta aqui na lista. Então, vamos envolvê-lo na nossa vibração de carinho, o maior interesse, né, dar sustentação para que ele desenvolva o tema, para que todos nós aprendamos um pouco mais. Né? O público. Meus irmãos, muita paz a todos. É com muita alegria que a gente fala pela primeira vez em Londres, né? Eu já estive aqui, mas como turista, mas como palestrante é a primeira vez. Meu nome é Guilherme Velho, como vocês estão vendo, eu não sou velho, já nasci velho. E sou espírita já há 20 anos, sou pesquisador. Vocês vão ver hoje uma palestra um pouco diferente da que vocês estão acostumados. É uma palestra onde a gente aborda os aspectos científicos e filosóficos da doutrina espírita, também os aspectos religiosos. Tentamos sempre abordar a doutrina de acordo com aquilo que Kardec quis construir lá atrás, que é uma doutrina filosófica com fundamentação científica e consequências éticas morais, que são as consequências religiosas. E a gente tenta não sair de Kardec uma linha, a gente sempre faz esse esforço. Mas isso aqui é uma câmera, né? Ela está filmando tudo aqui, né? Então eu posso andar para cá, que ela vai me filmar, eu posso andar... Ou ela vai ficar aqui? Não, ela me acompanha. Ela não acompanha, mas assim tá bom. Assim tá bom. Eu posso ficar até aqui assim que ela está... Preciso saber para eu não sair dela. Ótimo, então tá. Então tá ótimo. Bom, eu não entrei no espiritismo pela dor, como a grande maioria das pessoas. Fala, eu fui pela dor. Só falta dizer que foi o obsessor que levou ela à casa espírita. Não foi meu caso. Eu fui pela curiosidade, pela pesquisa. Até meus 15 anos eu era meio que ateu, não acreditava em nada. E eu fui morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio aos 16 anos. Ela sai? Ótimo. Então, aos 16 anos eu fui morar nos Estados Unidos e fui morar na casa da maior autoridade da igreja presbiteriana na América. E ali eu li a Bíblia em inglês, li a Bíblia em espanhol, tive uma experiência com religião. Só que eu morava numa cidade, era Winston-Salem, na Carolina do Norte,
E 60% da população da cidade era de cor negra. E na escola que eu estudava, meus melhores amigos eram os negros, que tinham nosso sangue, né? O sangue da nossa colonização ali. Então o americano ele já era mais fechado. Mas com os negros eu me dava melhor. Eram meus melhores amigos. Mas quando eu ia para o culto, na igreja, eu não via meus amigos lá. Só via os brancos e via o pastor dizendo que nós todos éramos irmãos, que Jesus era o Pai e tal. E eu não via meus amigos ali. Então eu comecei a questionar que Jesus era esse, que meus melhores amigos não estavam lá. Né? Então quando eu voltei ao Brasil, ainda voltei um pouco mais descrente, principalmente nesse contexto religioso. Foi quando eu conheci a doutrina espírita, através de um fato que eu narro no meu primeiro livro, um livro nesse aí, que você pode me dar, que é o Psicografia Casos Investigados. Eu conto como eu cheguei na doutrina, através de um grande amigo que desencarnou num acidente de moto, e nós recebemos a comunicação, e ali eu fiquei com aquilo, querendo entender se aquela comunicação era realmente um fato autêntico, se era um fruto da ilusão, da fraude, da mistificação. Até porque eu estudei muito a parapsicologia, que é o outro lado do fenômeno. E isso eu tinha 17 para 18 anos. E o tempo passou. Até que aconteceu, 5 anos atrás, de a gente adentrar nessa pesquisa da psicografia. Já vínhamos pesquisando outros fenômenos, mas a gente quis entender a psicografia. Mas para a gente falar de psicografia, de comunicação entre os vivos e os mortos, é importante nós conversarmos um pouco sobre mediunidade e essa comunicação, esse intercâmbio, porque muita gente acredita que foi o Espiritismo quem criou e quem inventou essa ideia da comunicação entre os vivos e os mortos. E não é verdade. O Espiritismo adotou a comunicabilidade dos espíritos como um dos seus postulados básicos. E se formos olhar, disse de nós, 3.200 anos antes de Jesus, as margens do rio Inde, vamos ver lá na Índia a figura de Krishna, o expoente do hinduísmo. A idade de Krishna hoje seria 5.200 anos. E quando a gente vai ler os livros sagrados do hinduísmo, como Mahabharata, os Upanishads, o Mahabharata tem uma pilha de livro de 1,5 metro. Você vê a comunicação entre os vivos e os mortos presente ali do começo ao fim. Um capítulo do Mahabharata é o Bhagavad Gita, a canção do Senhor. É o diálogo de Krishna com Arjuna. É um livro fino que muitas casas espíritas no Brasil têm esse livro. Não sei se a casa aqui tem, mas no Brasil é muito fácil encontrar. E ali a gente vê aquela comunicação presente também. Então, no hinduísmo, 5.200 anos antes de Jesus era algo natural, já se fazia. Não foi uma descoberta do espiritismo. Se sairmos ali do hinduísmo, mas continuarmos na Índia, mais ou menos 650 anos antes de Jesus, vamos ver a figura de Siddhartha Gautama Buda, o expoente do budismo, que nada mais... No budismo eu não sabia que existia essa comunicação. Eu fiquei sabendo no ano 2015, quando nós fomos convidados a participar do 5º Simpósio Espírita do Japão, ao lado do querido Haroldo Dutra Dias. E quando chegamos lá, Haroldo foi uma semana na frente, eu fui uma semana depois, nós fomos a um templo budista. E lá eu questionei um colega nosso se no budismo também tinha essa comunicação, como no espiritismo. Né? E ele disse, tem, Guilherme, também tem sim, mas não é como assim no espiritismo, aquela coisa muito frequente, mas tem a comunicação também. Aí eu disse, eu não sabia. Ele disse, pois é, diz que o último estágio para o indivíduo se tornar o lama, que o lama já é o topo lá, para ele se tornar o lama, o último estágio, eles fazem uma reunião a portas fechadas, numa sala como essa. Ali eles reúnem todos os membros, e ali eles, através do fenômeno da mediunidade, eles fazem a evocação dos oráculos, consultam os oráculos, para ter a certeza que a alma daquele indivíduo que está para se tornar o lama é a reencarnação do lama anterior. Então, após o fenômeno da mediunidade, após o contato e a comunicação entre os vivos e os mortos, a pessoa se torna lama ou não. Então, no budismo também tem essa comunicação. Se sairmos do budismo e viermos aqui para o Ocidente, vamos ver essa comunicação presente também nos livros sagrados, ou melhor, no nosso livro sagrado, que é a Bíblia, os livros sagrados dos cristãos, lá no Deuteronômio, lá atrás, quando Moisés proíbe a consulta aos mortos. Ora,
Não se pode proibir algo se isso não existia. Eu não posso pôr uma placa aqui, nesse centro, dizendo que é proibido tomar banho de piscina, se aqui não tem uma piscina. Se tem uma placa enorme que é proibido tomar banho de piscina, é porque tem uma piscina. Então, se Moisés proibiu, é porque se fazia. Mas Moisés proibiu mesmo. Tem espírita que acha que não, mas proibiu. Quem conta muito bem, quem narra muito bem esse fato do Antigo Testamento é o nosso querido Simão Pedro de Lima, que é para mim a minha referência como um palestrante que aborda o tema do Evangelho, que eu acho que como ninguém. E ele fala que foi realmente proibido. E na época, melhor, quem é da área jurídica sabe, quando se cria uma lei, porque Moisés era lei, quando se cria uma lei não foi por conta de um fenômeno isolado. Uma lei ela é criada dentro de uma sociedade quando um comportamento começa a ser uma coisa generalizada que não está muito de acordo com aquilo que a sociedade deseja, porque as pessoas estavam mistificando. Quando Moisés desceu do Monte Tabor, o que foi que ele encontrou? O pessoal adorando o bezerro de ouro. Então Moisés teve que ser duro, porque estavam mistificando, como até hoje fazem, né? A pessoa diz que é espírita, quando vê uma placa assim de, eu estou vendo aqui muita inveja, todo mundo tem inveja, né? Muita inveja em você. Aí se for uma esposa casada, diz, ele tem uma mulher lá no trabalho do seu marido, diz, eu já sabia, aí começa. Então, essa mistificação, ela sempre existiu. Então, Moisés teve que ser duro. Mas no Novo Testamento, Jesus veio e liberou essa comunicação. Quando ele materializa no Monte Tabor, Elias e Moisés, que vieram do mundo dos mortos. E foi Jesus quem disse, podereis fazer o que eu faço e muito mais. E o Elias e Moisés ficaram 2 semanas, vieram do mundo dos mortos, foram construídas tendas. As religiões não exploram isso. 2 semanas. Então, a Bíblia ela foi escrita em linguagem parabólica. Você pode ler essa passagem e interpretar de um jeito, ele pode ler o católico e interpretar de outro, o protestante ler e interpretar de outro. Por isso que existem hoje os católicos apostólicos romanos, com quase 1 bilhão, segundo o Severino Celestino, também uma pessoa da área. Existem os católicos anglicanos, os católicos ortodoxos e os católicos de cóptas. Outros católicos que nós não conhecemos, que tem outro papa, que celebra a missa diferente, que o padre pode casar. Mais 600 milhões. E a gente não conhece. E ainda tem as igrejas reformadas, com mais de 1.400 denominações, que são as igrejas evangélicas, cada um interpretando a Bíblia da sua forma, né? Então, a Bíblia ela foi escrita em linguagem parabólica, que dá margens a interpretações diferentes. Eu conheci um pastor protestante nos Estados Unidos, que ele me disse que ele defendia a pena de morte, porque, segundo ele, estava na Bíblia, estava inspirado por Deus. E então, é assim que funciona. Então, você vê, o nascimento de Jesus foi anunciado a Maria por um fenômeno espiritual, que ela estava grávida de Jesus. E Mateus chama Jesus no Evangelho de Senhor dos Espíritos. Jesus expulsou pessoas que estavam com espíritos que estavam subjugando pessoas, obsediando pessoas. E o mistério do cristianismo é a volta de Jesus do mundo dos mortos. Se Jesus não tivesse voltado ressurrecto após o 3º dia, o cristianismo teria morrido na cruz. Sem sombra de dúvidas. E um detalhe interessante, a noite de Pentecostes, a noite das línguas de fogo, que também até hoje as religiões não sabem explicar o que foi aquilo, mas o Espiritismo explica. Aquela noite de Pentecostes foi a noite das aparições dos espíritos superiores que vieram ali tocar os apóstolos para que eles ali desenvolvessem, expandissem aquela mediunidade para continuar o trabalho do Cristo. Vocês vejam como a mediunidade foi importante para a construção do cristianismo. Até a noite de Pentecostes, os apóstolos eram meio que tímidos e acovardados. Você vê, Pedro negou Jesus 3 vezes. Não era ele que estava com Galileus? Não fui eu não. Ele negou Jesus 3 vezes, antes do galo cantar. Mas na hora de que ele foi para a cruz, ele disse, que ele foi tocado pela mediunidade, ele disse, eu não tenho a honra de morrer como mestre. Quero que me crucifiquem de ponta cabeça ou com a cabeça para baixo. Veja que valentia, que fortaleza foi esse homem. Todos os apóstolos morreram de formas trágicas, decapitados, eram comidas de leões e iam cantando as glórias do Senhor, com toda a valentia. Por quê? Porque foram tocados pela mediunidade. Inclusive tem um teólogo alemão que escreveu um artigo dizendo que Jesus não podia ter existido. Porque se Jesus fosse filho de Deus e viesse à Terra implantar seu reino, não iria escolher 12 apóstolos, medíocres, pescadores, analfabetos.
ele iria escolher gente que pudesse influenciar. Mas faltou ele a visão espírita. Porque Jesus, quando batia o olho, Jesus não olhava o intelecto. Jesus escolheu médiuns. Era a faculdade mediúnica que era necessária para que o Cristo pudesse implantar o seu reino de amor na terra. E os apóstolos pudessem fazer esse trabalho. Faltou ele essa visão espírita, né? Não, o que dizer de Joana d'Arc, camponesa analfabeta, pagã, ouvia as vozes de Santa Catarina e de São Felipe, libertou a França do domínio inglês, maior fenômeno de mediunidade da história, tudo orientado pelas vozes dos mortos. Ela pequena, as vozes diziam a ela onde tinha um bicho na floresta com uma armadilha na perna, ela ia lá e soltava. Quando ela fez de 15 para 16 anos, as vozes disseram a ela: você vai salvar a França do domínio inglês. Que já a França estava sitiada fazia mais de 100 anos. E ela começou a receber as instruções. Existia uma mística na França de que quando a espada de Santa Catarina de Siena, que estava desaparecida há quase 200 anos, fosse encontrada, a França seria liberta do domínio inglês. As vozes disseram a ela onde estava a espada enterrada. Ela foi andando. No meio do caminho encontrou Roberto de Guadeloupe, que ficou com ela até o momento da morte. Encontrou a espada próxima ao túmulo, que estava desaparecida há quase 200 anos. As vozes disseram a ela, ela montada no cavalo com a bandeira escrita: pela parte de Deus, Jesus e Maria. Ela recebia todas as instruções de batalha com um exército pequeno, a Inglaterra com um exército gigantesco, e ela com um pequeno exército conseguiu ganhar as batalhas, recebendo todas as instruções, tudo mediunicamente, o maior fenômeno mediúnico da história. Conseguiu ganhar as batalhas e trouxe de volta a coroa para a França. E ganhou a guerra, ganhou a guerra contra a Inglaterra. Só que Joana d'Arc tinha 3 inimigos. O primeiro inimigo de Joana d'Arc era a coroa inglesa, porque foi uma mulher que naquela época veio aqui e ganhou a guerra e trouxe e levou de volta para a França, né? Não foi uma coisa muito legal. E o segundo inimigo de Joana d'Arc era a própria coroa francesa, porque as pessoas chegavam para o rei e diziam: olha, o senhor é o rei, mas a rainha é ela. Ela foi quem ganhou a guerra. Ela foi quem trouxe de volta a coroa. E o terceiro inimigo de Joana d'Arc era a Igreja Católica. Porque ela dizia: minhas vozes vêm de Deus. Minhas vozes vêm de Deus. Ela dizia constantemente. E aí chegou esse discurso no ouvido do Papa, que até hoje é o Vigário Generale de Deus in Terre. É o vigário, é o representante de Deus na terra, é uma autoridade tremenda. Aí chega o discurso no ouvido do Papa que tem uma mulher camponesa, analfabeta e pagã que ouve voz de Deus. E o senhor, que é o representante de Deus na terra, não está sabendo de nada? Então aquilo gerou um discurso muito desagradável no Vaticano e ela foi obrigada a negar que as vozes vinham de Deus. Ela foi presa, torturada, ela disse: eu não posso negar, porque minhas vozes vêm de Deus. E ela foi presa, foi para a Inquisição. E aí, dizem os biógrafos que quando se queimava alguém na fogueira era motivo de algazarra. Nesse dia foi um silêncio geral. Acenderam a fogueira em vários pontos para que não sobrasse nada dela. Tanto é que hoje ela não tem um túmulo, é só uma placa. Eu tive lá, Joana d'Arc de tanto e tanto, porque não sobrou nada. E quando o fogo subiu, se escutou um grito: um crucifixo para beijar. Tinham 3 bispos ao lado dela, nenhum tirou o crucifixo para dar. Um transeunte ia passando, pegou 2 gravetos, veio por trás da fogueira e pôs aqui nela. Quando o fogo subiu, se escutou um grito que dizia: minhas vozes vêm de Deus. O bispo de Chinon, que assinou a sentença, disse uma frase que deixou ele para a história: acho que matamos uma santa. 500 anos depois, a Igreja Católica reconheceu que estava errada e canonizou Joana d'Arc. Mas por que isso, minha gente? Porque não é interessante para as religiões afirmarem que os mortos podem se comunicar. Porque em algum ponto da história, isso pode atrapalhar o processo de dominação das massas. Quanto mais as massas ignorarem os fenômenos, mais vai existir a figura do pastor. Porque para o pastor existir, tem que ter o rebanho. Se o rebanho se esclarecer, acaba a figura do pastor. Mas por que a gente está falando tudo isso? Porque é importante que a gente saiba que nós não somos portadores dessa descoberta. Um fato interessante: há 12 anos atrás eu descobri que a Igreja Católica tinha um museu secreto, guardado a 7 chaves, próximo ao Vaticano, que comprovava a comunicação entre os vivos e os mortos dentro do seio da Igreja Católica. Na época de Kardec, os espíritos não só vieram se manifestar dentro das reuniões mediúnicas da França, nas reuniões mediúnicas do movimento espírita francês, mas
os padres e as freiras mortas vieram do além se comunicando dentro de monastérios, igrejas, conventos, dentro de ambiente católico. E eram padres e freiras vindo pedir orações porque estavam sofrendo no purgatório. E aquilo também gerou uma situação muito desagradável para a igreja. Porque vocês imaginam, o indivíduo passa a vida toda se dedicando ao celibato. Aí quando ele morre, ele volta para pedir oração porque está sofrendo. Quer dizer, fica uma coisa também desagradável. Então, o que acontece? A igreja, o Vaticano, o Papa resolve designar 3 bispos que andam por toda a Europa, colhendo provas dessas comunicações dentro do ambiente católico, porque eles resolveram construir uma igreja, chamada Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, porque eles resolveram dar ênfase à ideia do purgatório, que já existia, mas não era muito falado, nossos irmãos evangélicos não aceitam a ideia do purgatório, mas eles dando ênfase ao purgatório resolveria essa questão, porque o padre vem pedir oração, não é porque está no inferno, porque também não pode estar no céu, senão não vem pedir oração. Então ele fica ali no meio do caminho, nem no céu nem no inferno, fica no purgatório. A gente vem, se reúne, ora, aí ele sobe. Então se resolve criar a Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. E esses 3 bispos andam toda a Europa colhendo provas das comunicações dentro do ambiente católico. Um caso de que nós pesquisamos de uma freira morta que entrava em contato com a freira viva. A freira viva achava que era um sonho, ela, para ter certeza que não era um sonho, ela vem com a mão a fogo e põe aqui no hábito uma espécie de avental, deixando a marca da mão, os 5 dedos. Um outro padre, que tinha um irmão que era padre, sendo que um estava morto e outro vivo. O padre vivo queria abandonar a igreja, o padre morto dizia, não abandone, continue na igreja, no seu ministério. O padre vivo achava que era um sonho também, ele vai, abre a Bíblia do padre vivo, do irmão, põe a mão, chegando a perfurar 9 páginas. Todo esse material são 270 peças. Foi tudo recolhido e colocado nessa igreja que foi construída, próximo ao Vaticano, uma igreja secreta, que a maioria dos padres e freiras nunca ouviram falar. E do lado esquerdo da sacristia, próximo à sacristia, assim, do lado esquerdo do altar, eles construíram o Museu das Almas do Purgatório, que é o museu que veio legitimar e provar a comunicação entre os vivos e os mortos dentro do seio da Igreja Católica. Por que nós estamos falando isso? Porque no ano do livro em Milão, na Itália, lá com a nossa amiga Regina Zanella. Fomos lançar esse livro lá. E de Milão nós íamos para a Flórida. Eu estava nessa viagem eu fiz com uma ex-namorada muito católica e ocorreu um furacão nos Estados Unidos, não sei se vocês se lembram, uns 2 anos atrás, e eles cancelaram a minha viagem, a companheira cancelou o voo, a palestra foi cancelada, eu ia até para a Disney ver o Mickey, não fui, então cancelaram tudo. E aí a companheira mandou a gente para Roma, para de Roma a gente pegar um voo para Recife. Só que nós ficamos 3 dias em Roma. E quando nós chegamos em Roma, essa minha ex-namorada, muito católica, ela disse, que maravilha, Guilherme, eu estou tão feliz, porque agora a gente não foi para Disney, mas em compensação eu estou em Roma. E eu vou querer, eu estou querendo o Vaticano, quero ver o Papa, quero ir na igreja de Nossa Senhora tal, Nossa Senhora qual. Ela disse assim, umas 5 Nossa Senhoras que eu nunca ouvi falar. E eu me lembrei da igreja, que o meu amigo parapsicólogo baiano Clóvis Nunes entrou nessa igreja há 12 anos atrás, escondido, e filmou. E pôs essa matéria no Fantástico da Rede Globo. Aí eu virei para ela e disse, pois eu quero ir na Igreja do Sagrado Coração do Sufrágio. Ela disse, olha para mim, mas Guilherme, que igreja é essa? Nunca ouvi falar. Lá no Recife, eu vou para a igreja todo domingo, lhe convido, você nunca foi? E agora você quer ir para a igreja? O que é que tem nessa igreja que você quer tanto ir lá? Eu não podia contar ela, porque ela era muito católica. Se eu fosse contar ela que naquela igreja tinha um museu de aparição de padres e freiras mortas ali, com provas, ela não ia querer ir, né? Um museu secreto. Aí eu falei só que era uma igreja, que tinha um museu, mas não entrei em detalhes, para não assustar. E aí nós combinamos de ir. Pegamos o metrô no sábado e fomos. Quando chegamos próximo à igreja, que chegamos na porta, vimos, a igreja estava fechada e tinha uma placa dizendo que na manhã, no domingo, seria a reabertura para a comemoração do centenário de reabertura dessa igreja. Porque no final do século XIX ocorreu um grande incêndio nessa igreja e eles tentaram apagar, depois de muita tentativa conseguiram, mas no altar ficou uma pedra de mármore enorme e o mármore começou
a pegar fogo ali, eles conseguiram jogar água e não apagava, é um fenômeno paranormal chamado de parapirogenia, que depois de muito tempo eles conseguiram apagar o fogo. Só que quando apagaram o fogo, formou uma figura de um ser que, segundo os relatos do Museu das Almas do Purgatório, era uma alma que veio do purgatório se comunicando, pedindo orações. Então a igreja preservou a peça de mármore e ali ela construiu uma espécie de um armário, uma espécie de uma Madonna, fechou ali tudo ali e ficou lá guardado. Então nós combinamos de ir no domingo então assistir a missa. Aí eu olhei que ia ter 2 missas, uma de 9 às 10 e outra de 10 às 11. Aí eu disse, olha meu bem, amanhã haverá 2 missas, uma de 9 às 10 e outra de 10 às 11. A gente chega às 9 e assiste as 2. Assim, mas as 2? Lá em Recife você não via nenhuma, por que é que você quer ver as 2 aqui? Olha, me conte logo, porque sexto sentido de mulher, você não brinca com isso. E realmente, eu não sei, ela parece que adivinhou. Eu tive que contar, mas eu contei assim com muita delicadeza, para não assustar, né? Porque eu tinha medo dela desistir, eu precisava dela para poder entrar no museu. E aí eu liguei para o Clóvis Nunes, na Bahia, que já tinha entrado, ele me começou a relatar o passo a passo que eu tinha que fazer, aonde que estava o museu. Então, uma espécie de mapa do tesouro, umas 3 páginas assim eu fui, combinamos, e no domingo, 9 da manhã, chegamos lá. Eu com o mapa do tesouro embaixo, comprei um pau de selfie no camelô, comprei um chiclete que fazia parte do plano, e quando nós entramos na missa, na igreja, já estava tudo lotado. Aí nós sentamos na última cadeira, e o padre começou a celebrar a missa. Eu olhava, já via o museu era como se fosse naquela porta ali. Mais ou menos assim, praticamente igual a essa situação. O altar aqui. Então, eu notei que o padre, ele parava a missa a cada 5, 10 minutos e dizia, vou ao banheiro. Vou ao banheiro. Ele fez isso umas 4, 5 vezes durante toda a missa. Eu não sei qual era o problema, se ele estava com algum problema, né, de próstata, desinteria, eu não sei o que era. Mas eu vi naquela situação a possibilidade de adentrar o museu e filmar esse museu. Eu, como pesquisador, para mim era tudo, né? Eu já conhecia o museu, já sabia do museu. Um grande amigo também que já desencarnou, que foi o maior parapsicólogo brasileiro, o professor Henrique Rodrigues, mineiro. Tivemos contato com o professor Henrique Rodrigues, ele esteve em Recife, aprendemos muito com ele também. Ele também conseguiu entrar nesse museu no início dos anos 80. Então, nós combinamos de que quando começasse a segunda missa, nós iríamos vir para frente e sentar na primeira cadeira. Então, quando acabou a missa, o pessoal saindo, a gente entrou e sentamos ali. E eu fiquei só esperando. Quando começou a segunda missa, que o padre disse, vou ao banheiro, eu disse, é agora. É assim, eu vou agora. Aí eu corri e pus a mão na maçaneta. Quando eu pus a mão na maçaneta, que eu virei, estava aberta. Eu não tive dúvida, eu abri, eu digo showtime, entrei. Quando eu vi, já puxei o pau de selfie, que eu comprei num camelô maravilhoso. E ali estavam todas as peças na parte que eu tenho que tirar mais. Eu tirava mais fotos, fazia filme. Olha, era uma emoção, eu todo suado, minha gente. As pernas faziam assim, olha. Eu podia descrever para vocês que era uma mistura. Assim, é como se eu estivesse num filme, uma mistura de Indiana Jones com Harry Potter. Pronto. Eu estava ali. E ali, quando eu vi o padre vindo, eu já saí, sentei ao lado dela. E aí, conseguiu? Eu disse tudo. Ela disse, então agora nós já podemos ir embora, né? Porque eu quero ir no Vaticano ver o Papa. Eu disse, embora? E os serem tormentos que tem lá atrás daquele armário ali? Ela disse, você é louco. O padre está ali, como é que você vai fotografar isso? Eu namoro com um louco e não sabia. Eu disse, meu bem, quem sofre de normalite aguda nunca será lembrado. Deixe eu resolver isso, porque eu já tenho um plano B. Sabe? Plano B, eu disse, mas eu não estou nele não. Eu disse, tá. Mas, olha, toda relação tem que existir cumplicidade. Como eu já sabia que ela estava apaixonada, né, então eu incluí ela no plano. Porque eu sabia que ela não ia deixar senão não ia ser cumplicidade, né? E eu disse a ela, digo, olha, toda relação tem que ter cumplicidade. Disse, sim, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu disse, nada demais. Quando acabar a missa, você vai conversar com o padre e vai levando ele para o lado de lá. Ela disse, Guilherme, mas eu não falo italiano. Eu disse, ele também não deve falar português, isso é ótimo, porque você vai distrair ele enquanto eu vou lá e abro e filmo lá, bato a foto. Ela disse, eu namoro com um louco e não sabia, bem que minha mãe achou você um pouco estranho. E aí, quando acabou a missa, eu já fui empurrando ela, né? E aí eu fui, na frente do móvel tinha uma mesa assim, eu nem precisei do pau de selfie, pus o celular lá, deixei filmando.
E aí, quando eu olhei, estavam os dois lá no lado, já fazendo assim, ó. Então, estavam se comunicando. Então, ela distraiu ele. Ela foi uma boa atriz. E eu abri. Quando eu abri, estava lá o ser em tormentos. Eu não acreditei naquilo. Eu disse, meu Deus. E aí, eu estava com um chiclete na boca, porque eu já sabia do plano que o Clóvis tinha me passado, todo o roteiro. E aí, quando eu olhei, os dois já estavam voltando. Aí eu fechei as duas portas. Quando eu fechava as duas portas abriam. Eu digo, ai meu Deus, eu fechava, as portas abriam. Aí eu já sabia, tirei o chiclete da boca, colei, fechei. E ali eu saí correndo e esperei ela do lado de fora. Quando ela saiu, olhou para mim e eu disse, vamos ao Vaticano. Eu disse, eu não quero, agora eu quero ir para o hotel. E aí fomos para o hotel. Quando chegou lá, ela disse, agora eu quero ver essas fotos. Aí eu mostrei. Bom, assim, uns 2, 3 dias sem ligar, 3 dias sem falar comigo, sem ligar para mim, eu já preocupado. Aí de repente chega uma mensagem no meu WhatsApp, ela dizendo assim, nós somos muito diferentes, Guilherme. Essa coisa de se comunicar com os mortos não faz muito minha cabeça não. Eu prefiro ficar sozinha. Ela acabou o namoro pelo WhatsApp, minha gente. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Acabou mesmo, a história é séria. Enfim, então, mas é porque intolerância religiosa, né? Intolerância religiosa, né? Eu acho que ela nunca imaginou que pudesse existir. Mas enfim. Mas minha gente, a gente teve que fazer essa introdução para a gente chegar na psicografia, para que a gente entenda que essa comunicação ela sempre existiu. Desde as tribos indígenas, os xamãs, que eram os médiuns da tribo. E do seio da Igreja Católica. Mas foi Allan Kardec que deu a dignidade à mediunidade. Até Kardec, o médium não tinha escolha. Ou era bruxo, ou era louco. Até poucos anos atrás, a gente via pessoas que ouviam vozes e eram internadas e levavam choques elétricos, né? Não faz muito tempo isso. Giordano Bruno, sacerdote católico, ficou 3 noites e 3 dias num poste amarrado. Um dos motivos da morte de Giordano Bruno, no ano de 1600, foi porque acreditava na comunicação entre os vivos e os mortos. Kardec foi quem deu a dignidade, mostrando que a mediunidade é uma faculdade psicobiofísica que a natureza otorgou ao cérebro humano desde que o cérebro do homem existe.